Éfeso, na história bíblica, é uma das cidades mais integrantes e significativas do Novo Testamento. Situado na costa oriental da atual Turquia, Éfeso é um centro, ou foi um centro comercial e cultural muito importante no mundo antigo. Essa cidade é frequentemente mencionada no contexto das cartas e das viagens missionárias do apóstolo Paulo e desempenhou um papel crucial na disseminação do cristianismo. Vamos começar explorando a cidade de Éfeso em sua totalidade. No auge de seu poder, Éfeso era famosa por abrigar o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A deusa Ártemis era a deusa da fertilidade e da caça, e o templo não era apenas um centro de adoração, mas também um importante ponto de encontro econômico e social. Milhares de pessoas visitavam Éfeso anualmente, e não apenas para adorar, mas também para comercializar e trocar bens. Portanto, a cidade refletia uma mistura vibrante de cultura, religião e comércio. Agora, voltando ao nosso foco para o apóstolo Paulo, ele visitou Éfeso em sua terceira viagem missionária. Durante sua estadia, que se estendeu por cerca de 3 anos, Paulo ensinou nas sinagogas e posteriormente na escola de um centro de Tirano. Ele discutiu e debateu as escrituras, ajudando a estabelecer uma comunidade cristã sólida em meio a uma população predominantemente pagã. O impacto do trabalho de Paulo em Éfeso foi significativo. Ele não só evangelizou, mas também estabeleceu líderes e formou uma base que ajudou a expandir a mensagem cristã para muitas regiões ao redor. Durante sua missão, Paulo enfrentou resistência e oposições, especialmente dos mercadores que vendiam estátuas de Ártemis. Este conflito evidencia a luta entre as tradições pagãs arraigadas e a nova fé cristã, que estava se estabelecendo como uma força impressionante. Após sua partida, Paulo estabeleceu uma carta à igreja de Éfeso, conhecida como a Epístola aos Efésios. Essa carta é rica em teologia e ensinamentos práticos sobre a vida cristã. Paulo aborda a natureza da igreja, a unidade dos crentes em Cristo e a importância de viver uma vida digna do chamado que receberam. Este texto é essencial para entendermos não apenas a identidade da igreja primitiva, mas também para refletirmos sobre como esses ensinamentos ainda são relevantes ainda hoje. Outro ponto importante a considerar é o contexto cultural de Éfeso. A cidade era um centro de práticas religiosas sincréticas, misturando tradições gregas, romanas e orientais. Isso gerava uma mistura de tensão para os novos cristãos, que eram desafiados a se afastar de rituais pagãos e abraçar a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em suas cartas, frequentemente exortou os crentes a se manterem firmes em sua fé, apesar das dificuldades e influências externas. A igreja de Éfeso tinha uma reputação de trabalhar duro e perseverar em meio a desafios. Entretanto, ela também enfrentou críticas por ter abandonado seu primeiro amor, como mencionado no livro de Apocalipse. Essa mensagem ressoa até mesmo nos dias atuais, lembrando todos nós da importância de manter a paixão e a devoção em nossa vida espiritual ao longo do tempo da nossa vida. Com o passar dos anos, Éfeso continuou a ser um centro de cristianismo, mas também enfrentou desafios internos e externos. À medida que o cristianismo se espalhava, a cidade acabou por ser dominada por diferentes impérios, como o Império Romano e posteriormente o Bizantino, e a presença cristã se adaptou às mudanças e aos novos desafios. No aspecto arqueológico, Éfeso proporciona um vislumbre fascinante do passado. Os restos de sua arquitetura, incluindo o templo de Ártemis, o teatro e as bibliotecas,
falam de uma cidade que foi crucial na história do pensamento e da religião. Estudar Efésios não é apenas apreciar suas ruínas, mas compreender a luta e os triunfos de uma nova fé que buscava se firmar em um mundo repleto de tradições antigas. Além de sua relevância histórica, Éfeso continua a servir como um lembrete para os crentes. A mensagem de amor, unidade e perseverança apresentada nas cartas aos Efésios e na história de Paulo é uma chamada para que nós nos preocupemos com a nossa relação com Deus e com os outros. Assim, enquanto refletimos sobre Éfeso, somos literalmente convidados a reavivar nosso compromisso com a fé e a missão que nos foi confiada. Portanto, ao concluir nossa reflexão sobre Éfeso, podemos ver que essa cidade não é apenas um marco histórico, mas um símbolo das lutas e vitórias da comunidade cristã. Sua história nos ensina sobre a importância da evangelização, na perseverança e no amor em nossa caminhada de fé. Assim, ao olharmos para as Escrituras e a história, somos instados a manter a chama da fé acesa em nossa vida, não importando os desafios que enfrentamos. O amor, a fé, a dedicação e o compromisso com a vida cristã e com o próprio Cristo deve perseverar, deve prevalecer acima de qualquer outra coisa. Por isso, continuamos a nos fortalecer em Cristo Jesus, no poder do nome e do sangue de Jesus e no Espírito Santo dado a nós, filhos de Deus, nessa terra. Portanto, fiquem com Deus, vivam em paz, sejam felizes.